Referências na obra de Chico Xavier sobre mentores usando aplicativos, tecnologias no mundo espiritual, em trabalhos de assistência, numa época em que aqui na Terra não se tinha nenhum tipo de tecnologia semelhante. Este é mais um vídeo respondendo perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Esses vídeos de perguntas a gente tem postado às segundas-feiras, às 19h30. Vocês devem ter reparado que eu também tenho postado vídeos shorts, às quartas e sábados. Então dá uma olhadinha lá. Geralmente são trechos de vídeos mais antigos e sempre tem o link para esse vídeo ali embaixo do short. A primeira pergunta de hoje é do Cristiano Marque. Teria como saber quem fui em vidas passadas? Essa pergunta me ajudaria a entender meus desafios e quais pontos deveria melhorar espiritualmente. Existe muito essa ideia realmente, Cristiano, de que se nós não lembramos conscientemente das nossas vidas passadas, então nós não sabemos quais pontos melhorar. Mas nós podemos sim saber, é uma questão de autoconhecimento. Você cada vez mais ir se aproximando de quem você realmente é, períodos às vezes que você vai precisar fazer terapia para entender você melhor, constante orar e vigiar, observação das suas próprias tendências. Isso já te dá informação suficiente para você saber os pontos que precisa trabalhar. E nós trazemos sim essas lembranças em forma de tendências, lá no nosso subconsciente, que o Freud explicou muito bem, só não avançou mais nas suas descobertas porque não conseguiu aceitar a realidade da reencarnação. Mas é lá no subconsciente que essas memórias estão, nos influenciando o comportamento a todo instante. Observe as tendências, observe quais são as suas reações e você terá muito material para fazer a sua reforma interior. Às vezes, mesmo durante a vida, a lembrança de outra vida vem de forma espontânea. Muitas pessoas também, por vivenciarem traumas que estão atrapalhando demais o seu cotidiano, procuram terapeutas que trabalham com lembranças de outras vidas. É preciso buscar profissionais sérios, porque quando as lembranças vêm, você precisa saber o que fazer com elas. Elas podem gerar impactos emocionais tremendos. Então, às vezes é necessário. Nunca devemos fazer isso por mera curiosidade. Peterson Souza. A reencarnação é a parte mais confusa do espiritismo. Se encarnamos diversas vezes, quantas famílias teríamos formado? Como criar laços? Uma pergunta semelhante é do Valdemir dos Santos, de Criciúma, Santa Catarina. Caro Áureo, quanto a nossa mãe, se eu reencarnar mais umas 100 vezes, como é que fica? Bom, a reencarnação não é uma invenção do espiritismo. É uma ideia que já temos desde as escrituras, as primeiras escrituras consideradas sagradas da humanidade, tradição védica, que deu origem, embasamento ao hinduísmo, ao budismo. Milhares e milhares de anos atrás, a reencarnação já estava lá presente, tanto é que hoje bilhões de pessoas, principalmente no hemisfério oriental, acreditam na reencarnação. E eu entendo esse temor, até o Peterson coloca como uma parte confusa, de que a sequência de inúmeras reencarnações enfraqueceria os laços de família, porque nós teríamos muitas mães e muitos pais. Mas, na verdade, isso só os fortalece, porque o que acontece na prática é que nós temos uma família espiritual. Nós costumamos evoluir em grandes grupos, espíritos que vão juntos, se ajudando, trocando experiências, trocando papéis. Uma vez um encarna como mãe, outro como filho, como pai, esposo, primo, vizinho, colega de trabalho. Quando um integrante deste grande grupo fica para trás, os outros tendem a, às vezes, encarnar em situações que nem precisavam mais, só para ajudá-lo. Então, é um laço de
amor, de afetividade que liga esta grande família espiritual. Então, não temam que seus laços de família se enfraqueçam por causa da reencarnação, porque, pelo contrário, eles se fortalecem ainda mais em inúmeras experiências nesta jornada sem fim. E o perfil Espiritualizando quer saber, Áureo, sobre o nosso vício pela internet, como vai ser viver sem internet e redes sociais no mundo espiritual? O Fabiano Alves também pergunta se no plano espiritual há algum mecanismo de busca, alguma forma de encontrar algum amigo ou conhecido por lá, tipo um Facebook ou WhatsApp. Bom, a gente precisa partir da premissa que a tecnologia no mundo espiritual é muito mais avançada do que a da Terra. Isso remete até a antigas filosofias, como a de Platão, que falava do mundo das ideias, onde tudo existiria numa concepção perfeita, e aqui apenas uma pálida noção dessa realidade. E de fato, antes das coisas se materializarem aqui, elas pré-existem no mundo espiritual. Então tudo que existe aqui, existe lá. Tem uma referência muito interessante no livro Sexo e Destino, de Chico Xavier. O mentor Félix estava em tarefa assistencial aqui na crosta terrestre, no nosso plano, acompanhado de André Luiz. Em determinado momento da missão, Félix precisou acessar informações sobre as pessoas envolvidas, até para saber até onde ele poderia ajudar, se não estaria interferindo de forma equivocada na lei de causa e efeito, em questões de karma, de merecimento. Os mentores se atentam a inúmeras variáveis. E no livro é bem claro, que não temos muitos detalhes. Lembrando que o livro é de 1963. E lá no livro está escrito, lá no capítulo 13, que Félix, por meio de aparelhos, acessou esta informação rapidamente e entrou em contato com técnicos lá da colônia espiritual. Ou seja, usou um aplicativo, usou um aparelho tecnológico que o colocou em comunicação imediata com a colônia espiritual e ainda fez um download aí de informações. Então, com certeza no mundo espiritual, há sim formas de você encontrar quem você quiser. O plano espiritual monitora todos os espíritos em evolução, em todos os planos dimensionais da face da Terra. Nós temos a nossa ficha, nossa identificação. Os mentores sabem exatamente onde cada um está, o momento certo de ajudar cada um, as experiências que cada um está passando, as contingências e consequências que teremos que lidar por conta de comportamentos equivocados. Temos que lembrar também, no livro mais conhecido da médium Ivone Pereira, o protagonista do livro está se recuperando num hospital do mundo espiritual e ele tem na sua cabeceira um aparelho onde ele vê em tempo real as pessoas que estão orando por ele. Vejam que nível de tecnologia. O WhatsApp no mundo espiritual é coisa banal e simples. Agora, focando um pouco na pergunta da página Espiritualizando. O vício internet, qualquer tipo de vício, será prejudicial quando chegarmos no mundo espiritual, porque gera clichês mentais, automatismos. Então, muitos que estão desencarnando hoje já estão chegando lá no mundo espiritual e, às vezes, até plasmando celulares, porque plasmando com a força do pensamento, ou não perdendo aquela ânsia de checar as redes sociais. Isso vai levar um tempo até se desacostumar. Não que não existam redes sociais lá no mundo espiritual, elas existem, mas a lógica lá é totalmente diferente. Enquanto aqui, e existem vários documentários sobre isso na internet, enquanto aqui o algoritmo das redes sociais, ele tem como premissa te manter preso a esta rede, fazer com que você fique ali o maior tempo possível e se vicie. Os engenheiros que produzem esses algoritmos têm isso como premissa, porque o grande objetivo ainda é a lucratividade das empresas no cenário econômico que a gente vive. No mundo espiritual, a lógica é totalmente diferente.
Lá, os mecanismos de busca, as redes sociais, são feitas partindo de outros princípios, que incentivem, claro, o convívio, a troca de informações, mas que não te deixem presos ali. Então, provavelmente, o botão de like nas redes sociais do mundo espiritual não existe, porque isso gera uma ânsia da gente estar sempre ali checando e querendo saber o que os outros pensam da gente. Provavelmente o padrão de postagem dos espíritos nas redes sociais que existem por lá também vai ser de outra natureza, uma taxa menor de exibicionismo ou de narcisismo, que a gente ainda vê muito nas redes sociais aqui do nosso plano. E quanto a essa questão de plasmar celulares com a força da mente, só tentando explicar um pouquinho melhor, tudo que você pensa com muita força no mundo espiritual se materializa. Então, um espírito que desencarna e está lá perdido no umbral, vai começar a pensar, meu celular, cadê meu celular? Ele vai acabar plasmando um celular. Claro que não com o funcionamento que tinha na Terra, mas dependendo da alienação mental desse ser, ele vai achar que está ali funcionando e vai continuar naquela confusão mental e ser totalmente alienado da realidade. Então, o ideal é que qualquer tipo de vício que tenhamos aqui na Terra, se perceba. Trabalhe isso antes de desencarnar, porque sem o corpo físico, amortecendo de certa forma esses impulsos, no mundo espiritual, onde as vibrações são muito mais aceleradas, os vícios tendem a piorar. O Edson Fall pergunta, se realmente reencarnamos, por que não a maioria das pessoas acredita? Por que não trazemos essa ideia mais forte em nossa consciência? Edson, nós vamos amadurecendo espiritualmente aos poucos. O que trazemos forte em nossas consciências é a certeza de que há algo mais, de que há uma dimensão sagrada, de que há um poder superior. Tanto é que não existe um só povo na história da humanidade, uma só comunidade, que tenha sido predominantemente materialista ou ateia. Todos os povos antigos, todos os povos da Idade Média, moderna, todos têm muito forte a presença da espiritualidade, dessa tendência do ser humano em crer em algo mais. A realidade da reencarnação, aos poucos, vai sendo melhor compreendida. Ela é muito antiga na humanidade, como eu já disse. As tradições do mundo oriental trabalharam isso melhor. Aqui no Ocidente, por questões de sectarismo religioso, até questões que fogem da esfera religiosa, o conceito da reencarnação se perdeu por algum momento, por alguns séculos, digamos assim, mas será reintroduzido. E o Espiritismo, por exemplo, tem essa grande missão, de trazer o conceito da reencarnação para a cabeça do ocidental, que precisa entender tudo direitinho, sem misticismo, sem muita simbologia. E muitas outras iniciativas também estão trabalhando esse conceito no mundo ocidental. Já o Renan Ferreira, Áureo, você conhece algum relato de um espírito mais evoluído que não precise mais reencarnar, que se tornou trevoso, tipo mago das trevas? Renan, se um espírito já chegou nesse estágio de não precisar mais reencarnar, ele com certeza será um mago, mas um mago da luz. Ele jamais retrocederá neste nível. Estes seres que você citou estão nos umbrais aí densos, fazendo muitas maldades, manipulações, tentando travar o progresso do planeta Terra. Então, automaticamente, por esse padrão de conduta, eles já se intoxicam de fluidos densos e vão precisar reencarnar e reencarnar muito, reencarnar inclusive em outros planetas, porque não ficarão na Terra regenerada que nós estamos começando a construir a duras penas. Quando um ser chega nesse estágio que não precisa mais reencarnar, ele deixa para trás inclusive uma parte do seu perispírito, corpo astral, e ele vai se manifestar apenas em corpo mental e outros corpos mais sutis. Neste estado, ele adquire a forma que ele quiser, vivendo em condições que a gente nem
entende direito. E o Ricardo Poiati quer saber sobre o processo de desenvolvimento da mediunidade. Como é que é esse processo? Ricardo, o processo de desenvolver a mediunidade, principalmente, é um processo de compreendê-la, de entender as sensações que você está sentindo, como você pode lidar com elas da melhor maneira, mantendo a sua saúde mental, a sua vida de relação aqui com os encarnados, tendo essa sensibilidade maior ao mundo espiritual. Então você precisa entender quais são as sensações, como trabalhar elas, em que momentos elas devem ocorrer ou não, como utilizar esta sensibilidade para ajudar as pessoas. Veja, quantas coisas precisamos aprender. Então, neste processo, o médium precisa estudar muito. Então, ler o Livro dos Médiuns, um outro livro importante, o livro Mediunismo, de Ramatiz, pelo médium Hercílio Maes. O ideal também é que a pessoa encontre um local, uma casa espírita, espiritualista, umbanda, onde ela se sinta bem, para que ela possa encontrar também pessoas mais experientes, médiums mais experientes, que vão orientá-la neste caminhar. E ela continua estudando, refletindo, se auto-observando. Este é um processo ideal para quem está se percebendo médium. E a Márcia Egídio pergunta se um espírito da envergadura de Bezerra de Menezes se ele incorpora em médiums da Terra. Olha, Márcia, você citou o nosso mentor Bezerra. Ele se comunica por vários médiums, inclusive o Divaldo Franco. Tem várias psicofonias do Bezerra de Menezes. Então, espíritos bem avançados podem sim se comunicar por meio da mediunidade. Mas quando eles chegam num ponto em que não tem mais nem o corpo astral, como eu citei, quando eles já vivem em dimensões ainda mais sutis, onde se expressam apenas nos corpos mental e outros corpos mais sutis ainda, mas o seu corpo de relação ali primeiro é o corpo mental, este espírito, para se comunicar com o médium da Terra, para entrar em sintonia com ele, o médium ampliando a sua vibração, o espírito comunicante rebaixando um pouco o seu nível vibracional para conseguir uma sintonia necessária para o processo mediúnico, seja por uma chamada incorporação, quando há o acoplamento áurico, ou pela mediunidade inspirativa, quando o espírito comunicante projeta a mensagem no cérebro perispiritual do médium, que passará essas informações para o seu cérebro físico e dará a mensagem com o seu próprio vocabulário. São processos que exigem muita sintonia, processos trabalhosos. Então é comum que seres muito avançados, quando precisam se comunicar, eles usem intermediários, não venham eles próprios, mas espíritos que ainda têm o corpo astral e conseguem se comunicar melhor com os médiuns. Porque estes seres muito evoluídos, eles até conseguiriam, mas seria um processo muito trabalhoso, que demandaria muitos recursos, muita energia, e um processo que geraria um certo nível de angústia para esses seres, porque que teriam que se revestir com os fluidos densos do planeta Terra, que eles não estão mais acostumados para o processo mediúnico, para conseguir essa sintonia com o médium. Então é muito mais lógico e comum que eles usem espíritos intermediários para que sua mensagem chegue aqui. Essa é a pergunta também do Tony Santana, se um espírito superior não pode incorporar em médium com nível de evolução menor que o seu. Pode, mas ele vai fazer esse esforço para rebaixar um pouco o seu nível vibratório, e o médium tem que estar com uma sintonia boa para conseguir também subir um pouco dele. Se o médium só quiser, tiver interesse em coisas fúteis, não for um médium estudioso, ou tiver muito desequilibrado moralmente, com vícios, não vai conseguir atingir essa sintonia. Então, um médium educado, equilibrado, não um médium perfeito. A espiritualidade não demanda de espíritos perfeitos para que trabalhem com ela. Uma pessoa bem intencionada, que está procurando melhorar. Então, um espírito mais evoluído vai conseguir, sim, se comunicar por meio deste médium. A Semiron Menezes pergunta sobre formas pensamento.
Esse é um tema muito rico que daria vários vídeos específicos. Nesses vídeos de perguntas, é mais um bate-papo que a gente vai transitando por diversos temas. Alguns não dá para aprofundar muito, eu sei que vocês entendem isso. Mas, basicamente, Semiron, as formas pensamento entram naquele tipo de fenômeno também conhecido como ideoplastia. A nossa mente é uma usina de pensamentos, e os pensamentos são matéria. Então tudo que a gente pensa com muita força, pensa continuadamente, formam padrões de matéria sutil, conhecidos como formas pensamento. Então a nossa aura tende a se encher das formas pensamento que a gente mais reproduz no nosso cotidiano. Elas podem ser formas pensamento positivas, que vão abastecer nossa casa de energias benéficas, ou formas pensamentos bem prejudiciais. Por exemplo, recentemente falamos num vídeo sobre perguntas sobre a inveja. E uma pessoa que tem muita inveja de outra no trabalho, por exemplo, vai criando uma forma pensamento específica da inveja. E essa forma pensamento, ela vai ganhando intensidade nutrida pelos pensamentos contínuos desta pessoa. E pode acontecer dessa forma pensamento colar no alvo da inveja e causar prejuízos, causar desconforto, causar até uma sensação de desvitalização. Então essa pessoa vai precisar buscar se reequilibrar energeticamente por meio do seu próprio esforço e também contato com a natureza, com terapias como passe, reiki, cura prânica. Tudo isso vai ajudar e levar também o seu padrão mental para se imunizar desses dados energéticos negativos da pessoa que está invejando. A Marise já pergunta sobre o livre-arbítrio, se ele tem limites. Outro tema muito complexo que vai adentrar nos terrenos da filosofia, mas a gente tem que constatar que o nosso livre-arbítrio não é absoluto. Ou você poderia fazer exatamente tudo o que gostaria neste exato momento. Não, nós temos limites sérios. Nosso corpo físico já é um limitador muito grande para a plenitude do ser espiritual. Agora, aqui na Terra, os nossos comportamentos são constantemente monitorados pelo plano espiritual. Nem tudo é permitido, tenho certeza. Por mais que exista muita ainda maldade no mundo, muitas coisas absurdas, é porque o nosso mundo ainda é um cenário em que isso é permitido até certo ponto. Porque o mal advém da ignorância. E o que mais temos aqui na Terra são seres ignorantes. Nós somos ignorantes. Eu sou ignorante em vários níveis, todos nós somos. Quando a ignorância é tamanha, é massiva, o ser começa a fazer mal para os outros. E intensamente. Mas a espiritualidade intervém quando chega o momento de que não é mais necessário, ou não é mais permitido. O livre-arbítrio absoluto, somente seres totalmente harmonizados com as leis divinas o têm. Porque se um ser perverso tivesse um livre-arbítrio absoluto, vocês conseguem imaginar o inferno ainda maior que seria aqui na Terra? Se os seres, os magos trevosos dos umbrais densos pudessem fazer o que quisessem com a humanidade? Não podem, as forças da luz estão aqui para nos ajudar. Então nós conquistaremos o livre-arbítrio absoluto. Isso é uma conquista. E para isso precisamos nos harmonizar às leis que regem o universo. E o universo é regido no amor e na fraternidade. Esses são as grandes balizas da nossa evolução. E a Ana Guterres pergunta se a perspectiva de melhora do mundo ainda levará mais uns 300 anos ou mais séculos. Ana, colocar em tempo é sempre bem complicado. É muito conhecida aquela referência do Chico Xavier no Pinga Fogo, quando o Emmanuel disse
que por volta ali de 2057 nós estaríamos adentrando a regeneração. Falta aí, portanto, 35 anos para atingirmos a regeneração. Em 35 anos muita coisa vai mudar, mas com certeza ainda teremos muitos desafios. Então, o ritmo em que isso nos levará a estabelecermos realmente um mundo em regeneração na Terra, onde o bem já será muito mais prevalente do que o mal, vai depender da nossa conduta. Mas a boa notícia é que isso tende a se acelerar muito nas próximas décadas, porque estão encarnando seres cada vez mais alinhados com esses valores da nova Terra. O próprio Divaldo Franco disse que a partir de 2025 muitos centenas de milhares de seres de outros mundos aqui encarnariam para alavancar o progresso humano. Isso já está acontecendo. Olhem para as nossas crianças, como elas estão trazendo coisas diferentes, posturas diferentes. Olhem para os nossos jovens, que muitos trazem visões diferentes e paradigmas diferentes sobre a vida. Tem muitas dificuldades ainda, sim, tem. Mas quando essas criaturas começarem a chegar nos postos de comando, com os valores diferenciados, a Terra vai começar a mudar cada vez mais. Eu ainda tenho e terei sempre esperança quanto a isso. Eu espero que vocês também não deixem jamais a esperança arrefecer em seus corações, porque o mundo é constantemente monitorado por seres, por gênios celestes, que não deixarão que a coisa degringole para o lado negativo, mas também há uma ponderação de que nós precisamos lidar com as consequências dos nossos atos. O universo é perfeição, onde vemos caos, está acontecendo ali processos que, se pudéssemos ver de uma perspectiva mais ampla, talvez tivéssemos outra opinião. Pessoal, eu vou deixar na tela final o vídeo que fala sobre a inveja, que eu citei agora há pouco, e também um vídeo que fala sobre um grande cientista do século XIX que rompeu com Charles Darwin por se tornar espiritualista. Alfred Russel Wallace, que poderia ter sido o grande autor da teoria de evolução das espécies, ao invés de coautor com Charles Darwin. Explico tudo isso melhor no vídeo. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Lista de livros citados está sempre na descrição. Por favor, se possível, deixem seu like, comentem, compartilhem. Deixem a sua pergunta aí no comentário. Deixem a sua cidade também, que nós vamos respondendo o máximo que conseguimos. Um grande abraço para vocês e até um próximo vídeo. Tchau!